De Deus. Muita atenção, meus irmãos, na leitura da palavra. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, estamos diante de uma palavra tão séria, tão importante, que mostra algo tão profundo, que é a nossa dívida grande contra o Senhor, que é a nossa necessidade de perdão e perdoar. Então quebranta o nosso coração essa noite a sua voz, Espírito Santo, pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já fez algum consórcio na vida aqui? Quem aqui já fez consórcio? Algumas pessoas. Eu fiz um consórcio de uma moto de uma vez, e parece que aquele negócio não acaba. Aqueles 50 meses, né, você vai pagando. E eu lembro que o meu sonho era um dia eu acordar e falar assim: não, a sua dívida foi perdoada, você não tem que mais pagar o consórcio. Era meu sonho. A gente sabe que isso não aconteceu, eu tive que pagar até o final, e foi contemplado só no finalzinho. Foi muito, as minhas expectativas foram frustradas. Mas imagina a alegria. Imagina assim, se o consórcio, alguém pega e fala para mim assim: não, eu vou inclusive pagar para você tudo que está faltando as prestações. Imagina que bênção. Isso não aconteceu comigo. Mas, meus irmãos, o texto hoje fala de dívida e perdão de dívida. Você percebeu na leitura? O texto que nós lemos fala de dívida e perdão de dívida. Jesus está contando uma parábola para responder a Pedro. Jesus conta essa parábola porque Pedro, o apóstolo Pedro, fez uma pergunta: de quantas vezes deve se perdoar uma pessoa? Anteriormente, Jesus tinha ensinado, depois se você tiver curiosidade na sua casa, no capítulo 18, Jesus tinha ensinado que a igreja deve perdoar os arrependidos. E Jesus ensina como a gente deve confrontar o pecado dos irmãos da igreja. Primeiro vai um e fala com esse irmão, se ele se arrependeu, ok. Se ele não quis te ouvir, vai outro com outra testemunha, e daí se o irmão em pecado te ouviu, ok. Mas se ele não quis ouvir você, nem você e a testemunha, deve se levar à igreja. E se esse irmão não se arrepende, a igreja deve expulsar esse irmão, excluí-lo da comunhão.
o que chamamos de excomunhão. A pessoa não está mais na comunhão da igreja. Então, ao ouvir isso, Jesus ensinando sobre o perdão que a igreja deve dar aos arrependidos e a excomunhão que a igreja deve dar aos não arrependidos, então Pedro ele pergunta: Jesus, então nós devemos perdoar quantas vezes? Até 7 vezes está bom? Provavelmente Pedro fez essa pergunta porque em Gênesis capítulo 4, versículo 24, diz que Caim seria amaldiçoado 7 vezes. Então eu acho que ele pegou essa ideia do Velho Testamento e falou assim: já que a maldição de Caim é 7 vezes, então se eu perdoar 7 vezes está bom? Meus irmãos, esse texto aqui não está falando para nós de um número de perdão. O que esse texto vai falar para nós é que Deus me perdoou, então nós devemos perdoar. Ou é que Deus teve misericórdia de nós, e porque Deus foi misericordioso para conosco, nós devemos ser misericordiosos para com as outras pessoas também. Se você sair daqui aprendendo isso, já valeu. Deus foi misericordioso para conosco, e agora nós devemos exercer misericórdia para com as outras pessoas. Amém? Meus irmãos, e Pedro, a pergunta dele, eu fiquei imaginando assim, que parece que Pedro quer passar na prova. Eu dei aula de teologia esse ano, numa faculdade de teologia, e eu achei engraçado, né? Eu tive a experiência de ser professor, e eu vi que os alunos, eles não estão preocupados com nota alta, eles querem passar na prova. E daí eu lembro dos alunos na hora da prova falar assim: professor, eu acho que eu vou passar. Já viu quando o professor dá para você fazer uma redação e a primeira coisa que você pergunta assim: quantas linhas precisa? A gente quer escrever só o limite para ser aprovado, né? A gente quer tirar a nota 60% ou 70% só para ser aprovado. Parece que Pedro, a pergunta dele é que ele quer passar na prova, ele quer saber qual é o mínimo possível para ele ser aprovado diante de Deus. Quantas vezes ele precisa perdoar? Então a sua pergunta, a pergunta de Pedro, revela que o coração dele ainda não está no reino de Deus, que ele ainda não entendeu o reino de Deus. Por isso que Jesus conta uma parábola sobre o reino dos céus, porque parece que Pedro ainda não entendeu que o reino dos céus não é só passar na prova. O reino dos céus, nós queremos agora dar tudo o que nós temos para o Senhor, nós queremos ser o melhor possível para o nosso Senhor. A resposta de Jesus também não é literal. Jesus fala então em 490 vezes. A resposta também não é literal. Jesus está respondendo dizendo que há uma discrepância gigantesca para a pergunta de Pedro. Também não é literal, porque se fosse 490 vezes, os nossos casamentos não passariam de 5 anos, não é verdade? Se a Sharon tivesse me perdoar até 490 vezes, eu acho que nós não estaríamos completando agora 17 anos de casamento. Ou se um pai que tivesse perdoado os seus filhos até 490, quando o menino completasse ali uns 15 anos, já era hora de mandar ele para fora de casa. Jesus também não está sendo literal na sua resposta. Jesus, meus irmãos, está nos mostrando aqui, essa pergunta de Pedro está nos mostrando que muitas vezes o nosso coração não está na obra de Deus. Nós queremos o mínimo para ser aprovado diante dos homens. Já viu aquela pergunta assim: será que eu for no culto um domingo sim, domingo não, tá bom? Essa semana eu já estudei a Bíblia em casa, já li a Bíblia, será que então não preciso ir na escola dominical? Eu já ajudei o mês passado a igreja com uma contribuição, então esse mês não precisa. O nosso coração sempre quer fazer o mínimo para ser aprovado diante dos homens. Mas, meus irmãos, Jesus precisa dar uma aula para Pedro e para nós como que é no reino de Deus. Por isso ele conta essa parábola. E nessa aula do reino de Deus, Jesus ele ensina como que é a dinâmica do reino de Deus, como que é as ações do rei do reino e como que é esperado dos servos, eu e você, no reino de Deus.
A dinâmica do reino de Deus, meus irmãos, não é fazer o mínimo que nós podemos fazer. A dinâmica do reino de Deus não funciona com a pergunta matemática de Pedro. Porque Jesus, ele responde no versículo 23, falando como que é no reino dos céus. Ele fala: por isso o reino dos céus é semelhante. Então Jesus está falando como que é o reino dos céus. E nessa parábola diz que o reino dos céus é semelhante, que um dia o rei vai acertar contas conosco. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que um dia estaremos todos nós diante do tribunal de Cristo. O reino dos céus é assim: um dia Jesus, o rei do reino, vai acertar contas conosco. Um dia estaremos frente a frente com Ele. E o primeiro ponto dessa parábola que eu quero tratar é sobre uma dívida impagável. Meus irmãos, no versículo 24, diz que o primeiro que o rei vai acertar contas, diz que ele trouxe um que lhe devia 10.000 talentos. Meus irmãos, talvez você não sabe o que é 10.000 talentos. Você tem uma ideia, um talento de prata equivaleria hoje a 200 ou 300 mil reais. Veja que Jesus usa um número absurdo. 10.000 talentos seria trilhões de reais. Um número que nós não conhecemos. Se a gente colocar lá numa calculadora, não tem zeros. Você tem uma ideia, 10.000 talentos, um homem com salário comum tinha que trabalhar 150 mil anos para ter 10.000 talentos. O que Jesus está querendo dizer com esse número discrepante, com esse número absurdo? Que a nossa dívida para com o Rei do Reino, ela é impagável. É impossível que eu possa pagar. É impossível que eu possa, pelas minhas forças, pagar a minha dívida com Deus. Por isso Jesus usa esse número de 10.000 talentos, esse número discrepante, absurdo, 150 mil anos de trabalho. Talvez você lembre, a Bíblia sempre chama os nossos pecados contra Deus de dívida. Você vai lembrar da oração do Pai Nosso. A parte de perdão fala: Pai, perdoa as minhas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. O nosso pecado contra Deus, meus irmãos, porque ele é uma quebra da lei de Deus, ele gera uma dívida contra Deus. Nós somos devedores. Talvez você lembre daquela mulher que ela se joga aos pés de Jesus. Ela entra na casa de um fariseu e ela chora aos pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, lembra? E Jesus, ele conta ali uma parábola para falar do perdão daquela mulher. Em Lucas 7,41, Jesus fala: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus pergunta assim: quem vai me amar mais? É aquele que foi mais perdoado, ou seja, aquele que entendeu o tamanho do seu pecado, a dívida do seu pecado. É aquele que recebeu o perdão de Deus, vai amar Jesus mais. Por isso que Jesus fala para aquela mulher que se joga aos pés dele. Meus irmãos, nós não fazemos ideia do que Jesus suportou na cruz pelos nossos pecados. Porque aqui nós vemos que essa dívida, ela foi perdoada pelo Rei do Reino. Porque o Rei do Reino, ele assume a dívida para si. Nós sabemos que essa dívida, nós que lemos a Bíblia toda, ela não está explícito aqui, mas essa dívida, ela não ficou sem pagamento. Quem pagou essa dívida? O Senhor Jesus Cristo pagou essa dívida no Calvário, naquela cruz, recebendo o castigo do nosso pecado. Meus irmãos, então você pode entender mais hoje a profundidade da nossa dívida para com Deus e do que Jesus suportou por nós. Imagina Jesus recebendo
uma dívida de 150 mil anos de trabalho minha, 150 mil anos de trabalho sua, 150 mil anos de trabalho de toda a igreja, de todas as suas ovelhas. O que Jesus suportou naquela cruz é inimaginável. Vocês estão entendendo? É inimaginável. Por isso Jesus, no Getsêmani, ele suou sangue, estava aflito, e ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele sabia o que esperava naquela cruz, a ira santa de Deus sobre ele. Por isso, talvez um hino mais apropriado para hoje, depois dessa pregação, seria aquele: eu nunca saberei o preço dos meus pecados naquela cruz. Nós nunca saberemos. Jesus sofrendo 150 mil anos de trabalho, de dívida, de todas as suas ovelhas, de toda a sua igreja. O quanto custou caro para o Senhor a nossa salvação. Por isso que Jesus fala para aquela mulher: aquele que entende o preço dos seus pecados agora vai amar a Deus. Meus irmãos, saber o quanto nós fomos perdoados nos levará a amar aquele que nos perdoou. Saber o quanto nós fomos perdoados, a nossa dívida era impagável. A nossa dívida era, nós iríamos pagar ela eternamente e nunca chegaria ao fim. O quanto nós fomos perdoados por Deus. Que perdão extraordinário. Mas é interessante, no versículo 25, vai dizer que, não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. De alguma maneira o rei está disposto a um pagamento menor, mas ainda era duro demais para aquele devedor. E daí no versículo 26, ele pede clemência, ele pede paciência. Ele fala no 26, então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Veja que no pedido dele, ele ainda não entendeu o tamanho da dívida dele, porque ele acha que ele vai dar conta de pagar. É aquilo que está no coração do homem, a salvação pelas obras. Eu vou fazer boas obras, eu vou fazer o bem, Jesus me ajuda, mas eu vou ainda fazer outras coisas. Está no nosso coração ainda a salvação que eu dou conta. Então veja que ele não pede perdão da dívida, ele pede um tempo a mais para pagar a dívida. Ele não entendeu ainda que ele tinha que trabalhar 150 mil anos. Assim somos nós. A gente pede às vezes clemência, a gente fala: eu vou pagar tudo. Nós não entendemos o tamanho da ofensa dos nossos pecados contra Deus, e nós não entendemos o tamanho do perdão, da compaixão de Deus para conosco como pecadores. Porque aqui o rei, representando Deus nessa parábola, diz que ele não aceita a proposta dele, porque a proposta dele não dá, e diz que o rei perdoa a dívida. Deus Pai perdoou a nossa dívida, para que Deus Filho pagasse naquela cruz. Veja, meus irmãos, esse texto nos mostra um Deus totalmente misericordioso. O versículo 27 fala: e o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora, perdoando-lhe a dívida. Nosso Deus é totalmente misericordioso, compassivo. Que maravilha esse Deus que se compadece de nós, que perdoa a nossa dívida, que assume o prejuízo. Afinal, nós sabemos, como eu já falei, Jesus naquela cruz pagaria todas as nossas dívidas. Meus irmãos, como nós precisamos entender essas coisas? Nós precisamos entender quão grave é o nosso pecado, que gera essa dívida eterna contra Deus. Nosso pecado é coisa muito grave, meus irmãos, porque ofende a um Deus santo. A quebra dos mandamentos de Deus, a quebra dos 4 primeiros mandamentos que falam da nossa relação com Deus, é coisa grave. Quão grave é os nossos pecados, o quão santo é Deus, o quão justo é Deus.
o quão grave seria a nossa punição, que seria justa, merecida. Por isso Jesus usa esses números esdrúxulos para nos ensinar isso. Porque se nós entendermos a gravidade do nosso pecado, o que nós merecíamos e o tamanho do perdão de Deus, a misericórdia de Deus, como Ele teve compaixão conosco, nós vamos amá-lo mais. Jesus, quando perdoa aquela mulher que eu citei de Lucas 7, em Lucas 7,47 Ele fala para ela: por isso afirmo a você que os seus muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem entende pouco o perdão de Deus, quem entende pouco a compaixão de Deus, pouco vai amar a Deus. Mas aquele que entende o tamanho da sua dívida, o tamanho da compaixão de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus, vai amar a Deus como retribuição da sua misericórdia. Talvez às vezes nós amamos pouco a Deus, estamos dispostos a servir Deus de uma maneira muito tímida, porque nós não entendemos a profundidade e o tamanho do livramento que Ele nos perdoou. O reino de Deus é assim, meus irmãos. Um Deus grande nos dá um grande perdão. Salmos 32, versículo 1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é coberta, cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Aquele que pede, aquele que crê é salvo, aquele que pede recebe perdão desse Deus perdoador. Entretanto, meus irmãos, espera-se, ou melhor, exige-se de que aqueles que receberam a misericórdia de Deus agora sejam misericordiosos para com os outros. O reino de Deus, a dinâmica é essa: nós recebemos a misericórdia desse Deus grande, e a dinâmica do reino de Deus agora não é númerozinhos, 7 vezes ou 490 vezes. A dinâmica do reino de Deus é: ao ponto que eu recebo o perdão de Deus, ao ponto que eu recebo a misericórdia de Deus, agora eu distribuo misericórdia horizontalmente. Essa parábola nos ensina que não tem como aqueles que receberam o perdão de Deus não perdoar os outros. No Sermão do Monte, em Mateus 5,7, Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu falei primeiro então da dívida impagável. Agora eu quero falar da dívida pagável, que era a dívida entre os conservos. Vai dizer no versículo 28 que aquele servo perdoado saiu e encontrou um conservo, ou seja, um trabalhador junto com ele que devia 100 denários. Você sabe quanto que é 100 denários? Um denário era um trabalho de um dia. Então 100 denários seria um trabalho de 100 dias. Se um trabalhador ganha em média R$200, um trabalho comum, 200 vezes 100, quanto que dá, meus irmãos? 20 mil? Veja aqui que Deus está querendo explicar. A nossa dívida com Ele é impagável, é bilionária, é milhões de anos para pagar, mas a nossa dívida no horizontal entre nós é uma dívida pagável. É isso que Jesus está querendo ensinar nessa parábola. Então, comparando com a nossa ofensa contra Deus, a ofensa que nós fazemos entre nós é uma ofensa pequena, é irrelevante perante aquilo que nós devemos para Deus e que Ele nos perdoou. Jesus quer ensinar a Pedro que o perdão não é uma regra religiosa de quantas vezes. O perdão não é uma regrinha religiosa de números. O perdão é fruto de alguém que foi perdoado por Deus. Isso pode acontecer talvez mais de 490 vezes. Vejamos a atitude desse servo no versículo 28. A parte B diz: agarrando-lhe, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve.
Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Ele não perdoa aquele que devia pouco para ele. Diz que ele quer sufocar ele. As suas atitudes estão cheias de um coração cheio de ódio. Já teve vontade de pegar no pescoço de alguém e sufocar a pessoa? É isso que ele faz. Ele não perdoa, ele o lança na prisão até que ele pague a sua dívida pequena, 100 denários. Ele não aceita o pedido de paciência. Ele joga ele na prisão. Ele quer ver aquele que fez o mal contra ele se dando mal. Ele quer que ele se dê mal. Seu coração está cheio de ódio. Irmãos, essas atitudes desse servo, elas não são nada cristãs. Não combinam com um cristão, meus irmãos. Então preciso te perguntar essa noite: alguém que você ainda não perdoou? Alguém, se você pudesse, se pegava no pescoço dele e, cheio de ódio, sacudia essa pessoa? Há alguém que você ainda não perdoou, que você deseja isso? Você sabia que você também ofende as pessoas e que você também já pecou ou peca contra as pessoas? Ou você acha que você é só vítima? Você acha que você não ofende ninguém? Você acha que você não peca contra as pessoas? Deixa eu te dar uma notícia: você também é um pecador. Você também ofende as pessoas. Como você reage quando você é ofendido? Você quer sufocar aquela pessoa? Você quer que ela pague até o último centavo daquilo que ela fez contra você? Como é a sua reação quando você é ofendido? No versículo 35, Jesus disse: assim como também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Entenda uma coisa, meus irmãos: todo o pecado dos irmãos em Cristo já foi punido em Jesus Cristo. Entenderam? Todo o pecado dos nossos irmãos em Cristo já foram punidos em Cristo Jesus naquela cruz. Eu querer cobrar novamente, eu querer cobrar duas vezes uma dívida que já foi paga. A dívida desse meu irmão contra mim já foi paga por Cristo Jesus naquela cruz, assim como a minha dívida contra Deus e contra o meu irmão foi paga também já por Jesus. Eu querer cobrar novamente é de alguma maneira eu anular o sacrifício de Cristo por aquela ovelha de Jesus. Perdoar, meus irmãos, é assumir a dívida e ficar com prejuízo. A parábola deixa claro isso. Perdoar é assumir a dívida e ficar com prejuízo. Porque se essa pessoa não for um cristão, não for um irmão em Cristo, esse pecado também vai ser punido. Se ele não foi punido em Cristo, ele vai ser punido na própria pessoa no tribunal de Cristo. Por isso que Deus fala para a gente não buscar a vingança, porque Deus fala: a mim pertence a vingança. Só Deus pode fazer a verdadeira vingança, porque só a verdadeira vingança justa vem dele. A nossa é falha e pecadora. Então todo o pecado, meus irmãos, pode ficar tranquilo que vai ser punido. Dos cristãos foi punido em Cristo Jesus, dos ímpios serão punidos neles na eternidade. Não precisa da gente buscar vingança, não precisa da gente buscar justiça no nosso próprio braço. Deus é capaz de fazer a melhor justiça do que a gente, não é verdade? Eu tenho uma história, meus irmãos, que aconteceu comigo no campo missionário, que eu experimentei ódio, perdão e amor. Eu já tive vontade de pegar umas pessoas pelo pescoço, como o homem dessa parábola. Primeiro campo missionário que eu fui para o Timor-Leste, e eu era um jovem, eu tinha pouca experiência, principalmente no campo missionário, e
Eu era recém-casado, a gente tinha 11 meses de casado quando a gente foi para o Timor-Leste, recém-casado. E recém-casado, né, você quer andar de mão dada com a sua esposa, abraçá-la a todo momento, tem que fazer isso sempre, né? Não é só recém-casado não, né? Mas eu todo empolgado, eu andava com a Sharon, dava um abraço, pegava na mão. E logo que eu cheguei no Timor-Leste, eles não me deram uma aula sobre a cultura timorense. Eu fui morar no interior para evangelizar no interior. Meus irmãos, na cultura timorense, você dar a mão para uma mulher é uma ofensa em público. E eu não só pegava na mão, abraçava, às vezes dava um beijinho. E eu comecei a perceber que o povo estava meio estranho comigo. E daí a gente foi fazer um trabalho numa outra cidade, e na nossa equipe tinha alguns timorenses. E eles sabiam de tudo isso e não falaram nada para a gente. E daí a gente foi fazer um evangelismo numa praça, numa feira. E eu percebi que eu e a Sharon e outro estrangeiro estavam na frente, e os timorenses estavam bem atrás da gente. Eu comecei a achar aquilo estranho. Será que eles estão com vergonha de andar com a gente? E daí, meus irmãos, naquele dia, a comunidade, eles estavam tramando contra nós, nos expulsar daquela cidade, nos apedrejando. E por isso que os timorenses estavam andando atrás de nós, porque eles sabiam de tudo isso. E os timorenses eram da nossa equipe missionária, irmãos em Cristo. E daí, Deus mandou uma pessoa no meio ali da feira onde a gente ia evangelizar. Eu só escutei uma voz para mim assim: saiam daqui agora que eles vão apedrejar vocês. Só peguei na mão da Sharon e corremos da feira. Eles não falaram nada para nós. Depois nós voltamos para a capital e que os timorenses foram falar isso para nós, que eles iam nos apedrejar, e os timorenses da nossa equipe não falaram nada para a gente, e que nós não poderíamos voltar para aquela região, porque nós ficamos considerados como pessoas sem respeito. Pra você ter uma ideia, eles chamaram a Sharon de feto humanas. O que é feto humanas? Seria mais ou menos, a gente fala, uma rapariga. Porque na nossa cultura é normal a gente andar de mão dada, não é? Com a nossa esposa. Na cultura timorense é uma ofensa. Eu me vi ali como Jonas em Nínive. Eu queria matar aquele povo, eu queria ir embora daquele país, eu não queria pegar o evangelho para eles. E daí falei: Sharon, vamos embora desse país, esse povo não merece a gente aqui, eles estão tratando a gente mal. E dela: não, calma, nós fizemos um acordo, nós vamos ficar até o final. E daí eu comecei a orar e continuando o trabalho, perdoando aquele povo. Meus irmãos, depois de perdoar aquele povo, Deus começou a dar amor por aquele povo em nosso coração. E quando a gente foi embora do Timor-Leste no último mês, parece que tinha uma caravana de timorenses indo à nossa casa se despedir da gente e agradecer pelo nosso amor por eles naquela nação. Eu lembro de uma timorense falando assim para mim: Ini Radomiami. Na língua timorense é: vocês nos amaram nesse país. Então veja, meus irmãos, nós só vamos experimentar o amor de Deus e o amor pelo outro se a gente estiver disposto a amar o outro, mesmo quando o outro nos ofende profundamente. Quando nós estivermos dispostos a perdoar o outro, a amar o outro, o amor de Deus invade o nosso coração, e esse amor pelo outro que nos ofendeu será refletido, e esse outro que nos ofendeu vai nos amar de volta. Essa é a proposta do cristianismo. É isso que Deus fez conosco, e agora é isso que nós devemos fazer uns com os outros. Concluindo, cuidado para você não querer como Pedro, antes dele aprender o reino de Deus. Pedro, ele queria fazer o mínimo o reino de Deus. Pedro queria só passar na prova. Ele não queria se dar pelo reino de Deus.
Por isso ele pergunta números. Pastor, quantas vezes eu tenho que vir no culto? Pastor, tem que contribuir com quanto? Pastor, tem que vir na escola dominical? Às vezes nós estamos preocupados em dar o mínimo para Deus, apenas para ser aprovado pelos homens. Não, meus irmãos, quem entendeu o reino de Deus quer dar tudo pelo seu Senhor. Não é preocupado com numerozinhos, com regrinhas. Cuidado para não agir como Pedro. Jesus nos ensina nessa parábola hoje que foi pago um alto preço para o nosso perdão. Portanto, você pecou, você está vivendo em pecado, o perdão hoje está disponível desse Deus misericordioso. Peça perdão a Ele hoje. Está em pecado, está precisando do perdão de Deus? Peça hoje, não espere amanhã, se você está de fato arrependido. Mas não esqueça, meus irmãos, perdoe. Charles Spurgeon, comentando aquela parte da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Charles Spurgeon, comentando essa parte, ele diz: a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo a sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Entenderam? Meus irmãos, vamos terminar esse culto então louvando esse Deus perdoador que nos deu esse perdão extraordinário e agora nos manda perdoar uns aos outros. Abaixe sua cabeça para você orar.